Bom dia, pessoal. Iremos dar continuidade ao terceiro dia de congresso. Eu me chamo David Repolho, e serei mediador da vossa palestra de hoje. Hoje, com o tema Tensoativos, as moléculas versáteis, ministrada pela Paula Romini. Paula Romini possui mestrado em Engenharia Química pela UFRN, doutorado em Engenharia Química pela UFRN, todas as formações com ênfase na área de tensoativos em múltiplas aplicações na indústria, e atualmente é técnica de laboratório da UFESA e professora no Centro de Engenharias da UFESA. Neste momento, já posso passar a palavra para a ministrante Paula, e pode dar seguimento na sua palestra do dia. Obrigado, Paula, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia, gente. Eu vou dar início aqui à nossa apresentação. É um prazer estar aqui. Só um momento, deixa eu reproduzir aqui a tela. Todos conseguem ver minha apresentação? Só me respondam com um ok aí no chat que eu estou conseguindo ver. Pronto. Deixa eu me apresentar novamente, né? Eu sou Paula, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, sou engenheira química formada pela UFESA e tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente vai começar a palestra sobre tensoativos, as moléculas versáteis. E eu digo que eles que me fizeram chegar até aqui, né? Porque desde a minha graduação, a primeira linha de pesquisa que eu estudei, através de um professor, foi sobre os tensoativos. Foi utilizando tensoativo, primeiro, que é uma molécula tão comum, está tão presente no nosso dia a dia, mas que eu não tinha conhecimento do seu poder de aplicação. E realmente, iniciando nessa área, eu pude, em toda a minha vida acadêmica, trabalhar em diversas situações utilizando eles, não para uma única área, não numa mesma ênfase, mas sempre em diversas ênfases, com diversas ênfases diferentes. E, claro, eu me encantei ainda mais. Nós temos milhares de tensoativos diferentes no mundo, inclusive o nosso corpo humano é composto também por tensoativos, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Como ele falou, né, eu sou técnica de laboratório, fiz um concurso público e passei na universidade que me formou, que é a UFESA, que fica no interior uma universidade federal no interior do Rio Grande do Norte, e também consegui, através de outro concurso público, me passar, né, como professora no Centro de Engenharias. Então, eu atuo diretamente na área da engenharia química como técnica. Eu trabalho na área de análise de água, solo, planta, fazendo análises químicas, analíticas a esse respeito. E, como professora, eu atuo nas principais disciplinas da engenharia química, desde a química básica, química geral, até termodinâmica, certo? Aqui tem o meu contato, quem se interessar, quem tiver mais dúvidas, quiser manter contato, está aí meu e-mail, e quem também desejar fazer perguntas, podem ir fazendo, que à medida que eu for apresentando, caso dê para interromper, eu vou respondendo as dúvidas. Caso não dê, aí as dúvidas vão ficar para o final, tudo bem? Bom, os tensoativos são moléculas extremamente importantes no mundo da química. Isso porque elas possuem dupla afinidade. Elas conseguem interagir tanto com o óleo e moléculas lipossolúveis, hidrofóbicas, mas também com a água, formando emulsões, microemulsões, melhorando os filmes líquidos formados por essas misturas que naturalmente não conseguiriam interagir. E é por isso que elas podem atuar como umectantes, detergentes, auxiliando na melhora da maleabilidade de diversos processos, inclusive conseguindo andar, né, caminhar por todas as áreas da indústria química e petroquímica. A gente vê os tensoativos, mas o que são tensoativos, professora? O que
são essas moléculas, onde elas estão presentes. Os nossos detergentes são tensoativos, sabões líquidos e em pó, amaciantes, as nossas maquiagens, todas elas são compostas por tensoativos, por moléculas tensoativas, inúmeras medicações, inúmeras formulações farmacêuticas também têm os tensoativos como base ou têm os tensoativos como aliados para melhorar, para encaminhar aquele medicamento para aquele determinado tecido, para melhorar o seu poder analgésico, antitérmico, dentre outras propriedades. Nas tintas, eles são ótimos solventes para melhorar a molhabilidade, melhorar a performance de uma tinta. São muito utilizados também como agroquímicos. Diversos agroquímicos da indústria são compostos exclusivamente ou como soluções, emulsões constituídas por tensoativos. Então, aqui a gente viu um pouquinho, mas ao longo da apresentação a gente vai entender como é que essas moléculas elas agem numa determinada superfície. Todo mundo já deve ter visto, já deve ter feito essa experiência, se não foi na escola, foi dentro de casa, de que óleo e água, eles não se misturam. Isso acontece porque o óleo é uma partícula, uma molécula apolar. Ela é formada por uma cadeia de hidrocarbonetos que tem caráter apolar, portanto, são hidrofóbicas. Por outro lado, a água, ela é extremamente polar. Ela tem moléculas positivas e negativas, e a tendência é que uma molécula de água, ela vá se ligando à outra, formando um emaranhado cada vez mais forte. A gente sabe que as moléculas de água, elas são ligadas entre si através de ligações de hidrogênio, ligações fortes, e por isso, essas moléculas, elas têm alta tensão superficial, e é difícil de interagir com outras, principalmente se essa outra for um composto hidrofóbico, que tem aversão à água, como é o caso do óleo e de partículas lipossolúveis. E é justamente aí que entram os nossos queridos tensoativos, porque essas moléculas, elas apresentam dupla afinidade. Como assim? Elas apresentam uma cabeça e uma cauda. A cabeça, ela é sempre polar e, portanto, tem afinidade com compostos polares, enquanto que a cauda é apolar e tem afinidade com compostos apolares. Isso quer dizer que em um meio em que eu tenho óleo e água naturalmente separados, à medida que eu adiciono tensoativo nesse meio, eu vou permitindo uma melhor interação, porque aquele tensoativo, ele vai permitir que essa emulsão seja formada. Muitos já viram, né, devem ter visto, ou pessoalmente, ou também na escola, em imagens, que uma propriedade, um fato comum é que os insetos, eles andem sobre a água. Mas por que é que isso acontece? É porque a água, ela tem alta tensão superficial. Ela forma uma película tão estável que dificulta com que os insetos, que dificulta com que qualquer líquido, ele penetre, rompa essa barreira. Isso permanece assim até que se tenha, por exemplo, uma molécula tensoativa sendo adicionada a esse líquido. Isso porque essa moléculazinha rosa que a gente está vendo aqui, ela é o tensoativo, como eu falei, ela possui uma cabeça, essa cabecinha redonda, e uma cauda linear. A cabeça do tensoativo, como eu falei, ela é polar, e, portanto, ela tem afinidade com a água e vai ficar nessa orientação, enquanto que a cauda é apolar e vai ficar orientada para o ar, numa superfície dessa forma. À medida que nós aumentamos a concentração do tensoativo em solução, ele preferencialmente vai ficar saturando a superfície, porque é nessa região onde ele apresenta maior estabilidade. Só que chega-se a um ponto em que, mesmo que eu aumente essa concentração de tensoativo, a superfície já está toda saturada, não tem mais como penetrar tensoativo nessa superfície. É aí que ocorre, quando atingimos a CMC, que é chamada concentração micelar crítica, é que ocorre o processo de micelização, o processo de formação desses agregados moleculares, como vocês estão vendo aqui na solução, em que a cauda ela fica aprisionada no interior,
desse agregado, e a cabeça ela fica voltada para o meio dispersante, que no nosso caso é a água. Por que esse agregado fica dessa forma? Porque a cabeça que tem afinidade com esse líquido que é a água. Então, daí, a partir nos objetivos na indústria, o que é desejado é sempre atingirmos essa CMC para que tenhamos os tensoativos na sua melhor performance. E por que esses tensoativos são assim denominados? É justamente porque eles agem sobre a tensão superficial. Outro nome muito comum, e é como ele é chamado no inglês, é surfactantes, porque eles significa dizer que eles são ativos na superfície. Eles agem diminuindo a tensão superficial do líquido para facilitar a sua interação com líquidos naturalmente, que seriam naturalmente imissíveis. Então, nós temos uma parte polar, que é chamada cabeça do tensoativo, e uma porção apolar, que é a cauda do tensoativo e, portanto, solúvel no óleo. Exemplos de tensoativos no nosso dia a dia, o sabão, por exemplo, que é obtido através de uma reação de transesterificação entre o glicerídeo e a soda cáustica em excesso, na presença de água e temperatura, que forma o nosso sabão e a glicerina. É um dos tensoativos mais simples que a gente pode trabalhar. Com relação à classificação dos tensoativos. Os tensoativos, eles podem variar de diversas formas. Eles podem variar com relação à sua cauda, ao tamanho da sua cadeia hidrocarbônica, ou também com relação à sua polaridade da cabeça. Eles podem ser divididos assim em tensoativos iônicos e não iônicos. Os iônicos compreendem tensoativos aniônicos que possuem em sua cabeça uma carga negativa, são muito utilizados em produtos de limpeza, sabões em pó, sabões líquidos, detergentes. Os catiônicos, que têm a carga na cabeça, a carga positiva, são muito utilizados em limpeza industrial, são bem difundidos, o seu uso vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. E os afóteros, que eles são os menos utilizados, são os menos difundidos, mas apresentam grande importância, porque, dependendo do pH do meio, ele pode atuar, ele tem caráter duplo, podendo atuar como catiônico, como um tensoativo catiônico, ou aniônico. Além disso, eles apresentam alta suavidade. Então, é muito utilizado, por exemplo, na indústria cosmética, já que ele traz menos prejuízos, não agride tanto a pele quanto outros tensoativos de outras classes. E temos ainda o tensoativo não iônico, que eles não possuem cargas verdadeiras, mas mesmo sem aquela carga na cabeça polar, eles continuam fazendo a função e continuam sendo anfifílicos, interagindo com as duas, nos dois meios. Aqui a gente tem uma tabelazinha explicativa, né, desses 4 tipos de tensoativos. Os tensoativos aniônicos são os mais utilizados, apresentam maior volume de vendas, muito utilizados na parte de produtos de limpeza. Os tensoativos não iônicos, aqueles que não possuem cargas verdadeiras, são o segundo segmento mais utilizado e é o que apresenta uma maior variabilidade de produtos, compreendem polietileno glicóis, álcools, alquilfenóis, aminas etoxiladas, e são muito utilizados como detergentes, produtos de limpeza, também auxiliam como humectantes em cosméticos, na indústria cosmética, e temos ainda os tensoativos catiônicos, que vem crescendo muito o seu uso, é muito utilizado em limpeza industrial e institucional, muito aplicado, por exemplo, na indústria mineralógica, e, finalmente, os tensoativos anfóteros, que, como eu falei, se comportam, pode ter caráter duplo, se comportando como tensoativo aniônico ou catiônico, mas não é muito representativo no mercado, embora tenha importância, já que apresenta uma maior suavidade, muito indicado para a utilização em cosméticos. E como é que esses tensoativos se comportam em solução? Como é que eles conseguem permitir essa mistura, né? Bom, aqui a gente tem um becker com óleo e água, e se a gente começa a adicionar um tensoativo, esse tensoativo ele vai ter a cauda, que vai se conectar ao óleo, e a cabeça que vai preferir a água. À medida que nós aumentamos a concentração desse tensoativo em solução, nós permitimos a mistura
a mistura dessas substâncias que antes seriam immiscíveis. Esse tensoativo ele vai apresentar uma maior estabilidade na superfície entre os dois líquidos. Assim, à medida que nós vamos aumentando a concentração de monômeros de tensoativo, nós vamos saturando as superfícies, de modo que se chega a um ponto em que a superfície ela está totalmente saturada saturada de tensoativo. Nesse ponto, nós dizemos que atingimos a concentração micelar crítica e, portanto, vai haver a formação de micelas. As micelas, esses agregados micelares que eu já havia falado anteriormente, elas podem ser formados de duas formas. Micelas diretas, quando nós temos a cauda ligada, a cauda aprisionada no meio dispersante, que é a água. Então, nós dizemos que ela é uma micela óleo, que está no interior em água, que é o seu meio dispersante, ou se eu tenho um meio que é mais rico em óleo, eu vou ter uma micela reversa, uma micela água aprisionada por um meio dispersante, que é o óleo, certo? Essas micelas, elas podem ser esféricas, que são as mais simples, esféricas diretas ou reversas, mas elas também podem formar agregados ainda maiores, dependendo da concentração do tensoativo que eu tenha no meio. Elas podem tomar formato de micelas cilíndricas, vesícula, bicamada. E outra coisa importante é que alguns tensoativos, eles não apresentam uma única cauda apolar. Eles podem apresentar duas caudas. É o caso, por exemplo, dos lipídios e gorduras do nosso corpo. A estrutura da gordura no nosso corpo são emaranhados micelares em formas de bicamadas. Isso porque, à medida que essas concentrações de lipídios, elas aumentam no nosso organismo, essa bicamada, ela vai ficando ainda mais espessa. É um exemplo, as próprias vesículas do nosso corpo também são formadas por emaranhados, por micelas originadas de tensoativos. Então, o tensoativo, ele está extremamente presente no nosso dia a dia, e a gente que talvez ainda não conhecesse suas aplicações. Com relação ao tensoativo e a tensão superficial, como eu falei, os surfactantes ou tensoativos são ativos da superfície. Eles atuam diminuindo a tensão na superfície e permitindo a melhor interação entre as partes. Então, aqui nesse gráfico, nós temos inicialmente o ponto A, que é apenas água, então eu tenho a máxima tensão superficial, e à medida que eu vou adicionando tensoativo, eu vou abaixando essa tensão. Ah, mas esse tensoativo ele vai abaixar totalmente, vai diminuir, chegar a zero a tensão da água? Não, ele não consegue também reduzir a esse ponto, mas ele vai reduzir até um ponto em que, mesmo que eu aumente a concentração do tensoativo, eu não mais altero a tensão superficial do meu líquido. E é esse ponto que nós denominamos CMC. Notem no gráfico que a partir da CMC, não há mais alteração na tensão superficial, mas, à medida que eu aumento a concentração de tensoativos, eu vou também aumentar a formação de micelas no meio, certo? Com relação à cadeia produtiva, produção de tensoativos, existem várias formas de se obter tensoativos, algumas delas naturais, outras delas sintéticas. Para ser só a nível de informação, de conhecimento, o primeiro tensoativo descoberto foi descoberto por lavadeiras de roupa. Isso porque elas observavam que saía um líquido do caule das árvores próximo onde elas lavavam roupa, e elas, à medida que elas coletaram esse líquido, quando esse líquido entrava em contato com a água, havia formação de uma espuma. E elas observavam que se elas lavassem as roupas com aquela espuma, as roupas ficavam bem mais limpas. Mas foi o primeiro contato e a primeira descoberta dessas moléculas. Claro que ainda não com esse nome, né? Tudo na antiguidade. Elas observaram também que, se elas apresentassem algum ferimento na mão e entrassem em contato com essas moléculas,
Algumas delas chegavam a adoecer tão gravemente que levava até a própria morte. Isso porque essas moléculas eram hemolíticas, elas prejudicavam a coagulação sanguínea. E como naquele tempo não tinha nada de avanço científico, tudo era descoberto da forma mais primitiva possível, muitas delas chegaram até a morrer por causa desse componente, que hoje em dia nós utilizamos e até mesmo está presente no nosso corpo, mas que não gera nenhum dano, até porque, claro, as pesquisas, os cientistas descobriram as melhores concentrações para se trabalhar com uma molécula desse tipo. Claro, vão ter moléculas que são abrasivas, que são tóxicas, e outras que não. Aí, para cada fim, para cada objetivo de aplicação dessas moléculas, é que a gente precisa trabalhar em concentrações válidas, em concentrações seguras. Com relação à cadeia produtiva, o tensoativo ele pode ser obtido a partir de fontes petroquímicas, como eteno, benzeno, parafinas, oleofinas, ou de fontes oleaginosas, de origem vegetal e animal. A petroquímica, por exemplo, o eteno, ele gera óxido de eteno, podendo formar tensoativos aniônicos e não iônicos. Aqui é importante a gente falar que os tensoativos não iônicos, como eu falei, aqueles tensoativos que não possuem cargas aparentes, eles variam entre si, é a classe de tensoativos que apresenta uma maior variabilidade de produtos, e eles diferem um do outro devido à quantidade de moléculas de óxido de eteno. Por exemplo, eu trabalhei muito com a ultramina, que é um tipo de tensoativo não iônico. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é um tipo de tensoativo não iônico. E ela tem no mercado disponível para ser comercializada a ultramina 50, 100, 150, 200. E qual escolher? Aí você vai verificar qual a melhor para o seu fim, porque uma vai melhorar a humectabilidade do seu processo, outra vai aumentar a detergência, outra vai favorecer a formação de espuma e pode não ser eficiente para o seu processo. Então, tudo isso deve ser avaliado na escolha de um tensoativo que você deseja utilizar. Além disso, nós temos benzenos, parafinas e oleofinas, que benzenos e parafinas podem gerar alquilbenzeno linear, o LAB, formando tensoativos aniônicos. Temos ainda parafinas e oleofinas que podem gerar álcools sintéticos e graxos, produzindo tensoativos tanto não iônicos quanto as aminas, que podem dar origem a tensoativos catiônicos e anfóteros, e também os óleos vegetais, que também vêm que pela rota principal geram as aminas e pelas rotas alternativas vão gerar tensoativos aniônicos. Aí existem várias formas e várias rotas para se obter esses tensoativos. Outra coisa importante a se falar é que esses tensoativos, eles podem gerar emoções, microemoções e nanoemoções. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu não sei se vocês já... Só um momento, eu vi aqui uma pergunta. A prospecção a partir de micro-organismos tem espaço no mercado? Também, gente. Também muito utilizado nessa área biológica, da biologia, também muito utilizado tensoativos. Lá na frente eu vou falar algumas aplicações. E também é importante a gente saber como trabalhar com essas moléculas, eu vou falar sobre isso agora. Por quê? Porque em algumas concentrações, esse tensoativo, ele pode não trazer a eficiência desejada. E em concentrações bem mais baixas, bem inferiores mesmo, uma concentração mínima desse tensoativo pode gerar rentabilidades próximas a 100%. Eu vou trazer algumas aplicações, inclusive nessa área, e também é importante a gente ter noção de que tudo demais é veneno e sempre trabalhar com as melhores concentrações, estudar esse fato. Isso porque alguns tensoativos, algumas situações, alguns tensoativos agem como agentes antimicrobianos. Então, melhora com relação à saúde na indústria farmacêutica. Eles são muito utilizados para a proteção de bactérias, leveduras e protozoários. Então, a gente pode sim utilizar ele tanto na área de microbiologia quanto na área da indústria química, certo? Ele é muito utilizado realmente.
Continuando aqui, com relação aos sistemas, né? A gente está acostumado a falar de sistemas homogêneos, aqueles que têm uma única fase, todo mundo conhece as nossas soluções, desde o suco da nossa casa, que é uma solução de água com uma fruta, né? Que ele fica em uma única fase, estável, mas existem também os sistemas heterogêneos, de 2 ou mais fases, que podem ser suspensões, quando o sistema apresenta sólidos em líquidos, e emulsões, que são misturas de líquidos em líquidos. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Com relação às emulsões, as principais características dessa mistura é que elas são sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis, guarda esse nome, instáveis, e é constituído por uma fase dispersa em um meio dispersante. Essa fase dispersa pode ser a água em um meio dispersante, em um meio rico em óleo, portanto, surfactante lipofílico, ou eu posso trabalhar com a emulsão óleo em um meio dispersante que é hidrofílico. Então, eu vou preferir um surfactante que tem essa característica mais hidrofílica. E ainda trabalhar com a emulsão que seja água em óleo em água, que tenha as duas condições, né? Que elas tenham um balanço hidrofílico e lipofílico, uma parte hidrofílica e uma porção hidrofóbica bem semelhantes. Essas emulsões, elas naturalmente, uma mistura é composta por água e óleo, e quando eu adiciono um tensoativo, geramos uma emulsão, que tem aspecto leitoso, resultando da dispersão de um líquido em outro, com o qual naturalmente eles não se misturariam. E é justamente devido à adição do meu emulsificante, que é o tensoativo, é que eu tenho a formação de uma emulsão. E essa emulsão, ela é muito importante. Essas emulsões, da mesma forma que as micelas, né? Elas podem ser emulsões óleo em água, óleo no meio dispersante que seja a água, ou água em um meio dispersante que seja o óleo. Mas por que o uso dessas emulsões? Existem várias explicações. Algumas do nosso dia a dia que torna possível a ingestão de óleos de gosto desagradável, diminui a irritação provocada por alguns fármacos sobre a pele. Alguns fármacos, eles seriam irritáveis sobre a pele sem o uso desses tensoativos. Então, esses tensoativos, eles são introduzidos naquele fármaco para permitir a melhor emoliência sobre a pele. Tornar possível administrar em uma única fase, em uma única mistura, de uma única vez, os componentes hidro e lipossolúveis, tornar possível a administração venosa de lipídios em alimentação parenteral. Então, tem diversas justificativas. Mas essas emulsões, elas não possuem alta estabilidade. Como eu falei, elas são termodinamicamente instáveis. E, com o tempo, por exemplo, os produtos têm tempo de vida útil, tem tempo de prateleira. E à medida que por essas emulsões serem termodinamicamente instáveis, um grande problema é que elas sofrem processos de separação de fases. E muitas das vezes, aquele tensoativo, aquela emulsão que tinha aquele fim, que tinha aquele determinado objetivo, ele passa a não ser mais eficiente. E esses processos que prejudicam a estabilidade das emulsões são coalescência, o creaming, que é também conhecido como sedimentação, floculação e quebra. E eu vou falar um pouquinho sobre elas. Bom, a quebra, que compreende as reações de hidrólise, elas podem ocorrer em valores altos e baixos de pH, devido a processos fotoquímicos. Aquela emulsão, ela está exposta muito à luz, a calor ou frio excessivo, a destruição microbiana dos componentes da emulsão. Então, tudo isso pode ocasionar a quebra e perder a estabilidade daquela emulsão. Existe também a cremeação ou sedimentação, que é o fenômeno em que as gotículas de emulsão, eles tendem a se separar do corpo da emulsão, ou sedimentando, ou emergindo, dependendo da densidade do meio. Temos ainda a floculação, que é a adesão das gotículas com
mantendo o filme interfacial e a individualidade, formando uma rede bidimensional, mas que não haja coalescência. Eu tenho uma emoção lá, mas começo a ter flocos naquela emoção, caracterizando que aquela estabilidade que antes eu tinha, ela foi perdida. E tem também a coalescência, que quando as gotículas emulsificadas, elas vão se juntando, formando gotas ainda maiores, que se separam completamente da fase externa. Esses problemas, todos eles devem ser evitados, porque eles vão prejudicar o objetivo que aquela substância ela teria. Então, estudos da estabilidade, eles devem ser realizados durante as etapas de formulação da emulsão. Isso porque eles vão permitir a escolha do melhor produto e também vão fixar a melhor data de validade daquele produto, até quando, em que condições eu posso manter aquele produto para que ele consiga o fim a que se destina. Aí, para uma rápida avaliação da estabilidade da emulsão, as condições principais, os principais testes que são realizados são de centrifugação e temperatura. A centrifugação, que permite uma agitação rápida da emulsão, e a verificação se há ou não a separação de fases, avaliando se vai haver algum desses fenômenos que eu citei aqui, se vai haver coalescência, se vai haver sedimentação, podendo prever se esse produto ele vai separar com o tempo. Esses testes são importantes porque eles aceleram o processo para verificar até que ponto, até que extremo eu posso manter um determinado produto. Tem também os testes de temperatura, sejam eles de estresse térmico, que varia-se a temperatura, tanto para uma temperatura mais alta quanto para uma mais baixa, possibilitando verificar se há alterações na estrutura da emulsão, e também tem os testes de estabilidade acelerada, que além da temperatura, outro parâmetro que é avaliado é o tempo. Então, vão ser observados mudanças na viscosidade das fases, a partição das moléculas, a fusão dos materiais, se vai haver a formação de um gel, de uma cera, que vai caracterizar que aquele produto ele já não está mais adequado para o uso. Além disso, outros testes também podem ser feitos para melhorar, para dar uma maior informação a respeito dessas emulsões, como os testes de viscosidade, elevados valores de viscosidade, por exemplo, da fase contínua, eles diminuem a tendência da emulsão separar-se. Então, em alguns processos, a viscosidade do produto ela deve ser um pouquinho mais elevada para garantir que aquela emulsão fique mais estável. A reologia é outro caráter muito importante para se avaliar, porque ele define os atributos sensoriais do produto e a performance daquele produto. A condutividade elétrica, que permite verificar a integridade da fase externa, e o pH, que além de verificar se vai haver algum daqueles processos que causam a instabilidade da emulsão, devido a pHs extremamente ácidos ou básicos, ele também permite que a gente mantenha o pH de um dado produto o mais próximo possível do pH da pele. Por quê? Porque se for assim, eu diminuo as possibilidades de haver alguma irritação, de haver algum prejuízo para quem está manuseando, para quem está trabalhando com esse reagente. E quais as características que um tensoativo, que um agente que vai ser emulsificante na minha mistura óleo e água deve ter? Eles devem, principalmente, apresentar inocuidade, ausência de cor, odor e sabor forte, ser compatível com os outros componentes. Eu vou pegar qualquer tensoativo, mas ele não consegue solubilizar nem água e óleo. Então, tem alguma coisa errada. Aquela professora mentiu, aquele tensoativo não é capaz, ele não consegue solubilizar nada. Não é assim. Para tudo, tem inúmeros tensoativos no mercado, então a gente tem que saber escolher também qual tensoativo é compatível com os componentes que eu desejo unificar, que eu desejo fazer a minha emulsão. A emulsão também, o agente emulsificante, ele tem que garantir a estabilidade no prazo de validade estipulado e que sejam moléculas anfifílicas de BHL característicos. O que é BHL? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, mas é uma propriedade extremamente importante dos tensoativos, que é o balanço hidrofílico-lipofílico. Isso quer dizer o quê? É o balanço entre a porção polar e apolar do tensoativo.
Com base nesse balanço, numa escala de 0 a 20, como os cientistas Griffin e Davis Riddle definiram, com base nesses parâmetros, eu vou saber se aquele tensoativo ele é um melhor emulsivo óleo em água ou água em óleo. Isso é importante porque, eu estou trabalhando numa aplicação que ela é rica, a fase dispersante é óleo. Então, eu vou trabalhar com tensoativo que tem mais afinidade com a água do que com óleo? Não. Eu vou preferir um tensoativo que tem um menor BHL. Então, antes, os parâmetros que eram escolhidos eram muito empíricos, experimentais. Você ia no laboratório e ia testando tensoativos até que se obtivesse um tensoativo com o caráter desejado. Mas, a partir desse estudo do BHL, foi possível determinar, melhorar esse processo e escolher diminuir bastante, né, a grande gama de tensoativos para uma aplicação específica desejada. Com relação à classificação dos agentes emulsificantes, eles podem ser classificados segundo o seu mecanismo de ação, sendo eles primários, que agem diretamente sobre a tensão superficial, atuam diminuindo a tensão superficial, ou secundários, que atuam interferindo na viscosidade da fase externa, e podem ainda também ser classificados segundo a sua característica química, sejam eles sintéticos, aqueles aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos, ou naturais, como as emulsões óleo em água. Exemplos, gente, de emulsões bem usuais no nosso dia a dia. A goma arábica é uma emulsão, a gelatina 0,5%, caseína, a própria gema de ovo é uma emulsão. E também as emulsões água em óleo, como colesterol, lipídios. Aí eu falo, mas será que um único tensoativo ele pode ser classificado de uma única forma? Não, gente. Pelo contrário, a maioria dos tensoativos, eles podem podem abranger até todas essas classificações. Por exemplo, eu tenho um tensoativo natural, por exemplo, o colesterol, mas ele também tem a sua porção polar catiônica. E ele também pode interferir na viscosidade da fase externa que ele está inserido e também agir diminuindo drasticamente a tensão superficial do meio. Então, ele pode ser classificado de todas as formas em uma única, mesmo sendo de origem natural, certo? Com relação, a gente trabalhou com as emoções, né? Falamos um pouquinho, e a gente viu que a emoção composta por uma fase aquosa, uma fase oleosa e um tensoativo. Esses sistemas, eles são sistemas heterogêneos e termodinamicamente instáveis. Podemos ter emulsões aquosas, óleo em água, e emulsões oleosas, água em óleo. Essas emulsões, elas geralmente têm tamanhos de partícula em torno de 0,1 micrômetros. As partículas são bem pequenas, mas existem outras misturas que apresentam tamanhos de partículas ainda menores e apresentam objetivos melhores em solução, que são os casos das microemulsões e das nanoemulsões. As microemulsões, que apresentam tamanho de partícula na faixa de 10 a 100 nanômetros, e as nanoemulsões, que estão entre as microemulsões e emulsões, são também conhecidas como macroemulsões ou mini-emulsões, e variam com relação ao tamanho acima de 100 nanômetros e abaixo de 500 nanômetros, por exemplo. A gente vai falar inicialmente sobre as microemulsões, que a aposta do mercado. O maior uso desses tensoativos, ele está sendo utilizado principalmente no mercado dessa forma, na forma de microemulsões. Bom, em 1943, OA e Schulman, eles relataram a formação espontânea de uma solução transparente e estável, que era formada pelo óleo, pela água e pelo um tensoativo e um cotensoativo. Mais tarde, Schulman e outros autores definiram esse sistema como microemulsão e definiram dizendo que eram microdispersões líquidas contendo óleo, água e substâncias anfifílicas e que fossem opticamente isotrópicas e termodinamicamente estáveis. Mas qual é a diferença, né, do tensoativo e da emulsão e da microemulsão? Está justamente no tamanho das partículas
das gotículas no seu interior e também na estabilidade. A emulsão, ela não é estável termodinamicamente, mas a microemulsão, ela é estável. As microemulsões, elas se formam a partir de uma aparente solubilização espontânea de dois líquidos immiscíveis na presença de um tensoativo e, geralmente, um cotensoativo. São sistemas dispersos, estáveis, transparentes ou translúcidos e de baixa tensão interfacial. Então, só aqui pela figura, a gente já pode ver a diferença entre as duas soluções, né, as duas misturas. Uma microemulsão bem límpida, enquanto que aquela nossa emulsão, ela era bem esbranquiçada. Tá aqui, ó, um exemplo claro. Aqui a gente tem uma microemulsão, aqui a gente tem uma macroemulsão. A microemulsão, ela pode ser formada com até 5 componentes, sejam eles óleo, água, tensoativo, o cotensoativo e o eletrólito. E elas apresentam grande estabilidade química. Para vocês terem uma ideia, eu fazia doutorado com uma pessoa e ela trabalhou com essas microemulsões utilizando-os para um combustível de um motor. E ele propunha trabalhar com um tensoativo e glicerina, fazendo um tensoativo de origem animal e glicerina, produzindo uma microemulsão que fosse utilizada como combustível. E ele foi trabalhando e foi vendo qual era o melhor ponto para se trabalhar nesse contexto. E ele escolheu um ponto da microemulsão, esse trabalho ele começou no mestrado, e até hoje tem uma microemulsão lá no tubinho de ensaio dele, ele conseguiu patentear o combustível, teve os melhores resultados, a combustão foi ótima, testou realmente em motores a diesel, só que o combustível não era a base de diesel, né, era uma microemulsão de glicerina e um tensoativo, e eu acho que o óleo também não era o diesel, e conseguiu o objetivo, e ela continua lá na prateleira, estável até hoje. Isso já deve fazer mais de 5 anos, e o tensoativo, a mistura, ela não se separou, ela continua com alta estabilidade, apesar de estar em condições, numa condição não ideal, né? Ela está exposta aí na água totalmente. Disposta ao ar livre totalmente. Assim como as emulsões, as microemulsões, elas também podem ser do tipo óleo em água ou água em óleo. A óleo em água, a gente pode ver, a diferença é que existe o tensoativo e essas moléculas pequenas aqui são o cotensoativo. Esse cotensoativo pode melhorar. Eita, que tá Os cotensoativos, eles são introduzidos nesse sistema porque eles podem melhorar o processo. Como assim? Eu não estou conseguindo solubilizar de maneira adequada esse tensoativo, então eu posso adicionar um cotensoativo para melhora a viscosidade do processo, melhora também a solubilização e a estabilidade termodinâmica. Com relação à possibilidade de formar as microemulsões, vai depender do balanço entre as propriedades hidrofílicas e lipofílicas, sua estrutura química, temperatura, força iônica, a presença ou ausência de cotensoativo, e a mistura de tensoativos com balanço hidrofílico-lipofílico adequado proporciona a condição de máxima solubilização do óleo e da água, e, portanto, melhora o poder tensoativo daquele reagente. A escolha dos agentes emulsificantes é muito importante, como eu falei, ela foi muitas vezes feita através de métodos empíricos, experimentais, métodos demorados, mas para sistematizar essa escolha, Griffin desenvolveu o sistema do BHL para a seleção dos tensoativos. Esse BHL, ele representa o balanço do tamanho das forças entre a porção hidrofílica e lipofílica, e eles, com base numa escala numérica, que vai pela escala de Griffin, de 0 a 20, e esses valores aumentam
os valores de BHL aumentam à medida que a substância se torna mais hidrofílica. Então, se eu tenho um tensoativo com caráter mais hidrofílico, eu tenho um BHL maior, e eu vou ter, portanto, uma emulsão, um efeito melhor de uma emulsão óleo em água. Davis e Rideal definiram esse processo, né, através de uma equação do BHL, que é o somatório das porções hidrofílicas menos lipofílicas mais 7, e nessa escala nós temos que, na escala de Griffin, que vai de 0 a 20, nós temos, para os menores valores da escala, agentes emulsivos melhores do tipo água em óleo, e para maiores valores, agentes emulsivos do tipo óleo em água. Aí, eu quero trabalhar com um agente solubilizante total. Então, eu quero uma microemulsão nesse ponto. Eu vou escolher tensoativos de BHL entre 16 e 18 ou maiores, porque ali naquele ponto, essa classe, esses tensoativos, eles vão apresentar uma melhor eficiência, e eu vou conseguir formar microemulsões mais estáveis. Também não adianta eu trabalhar com um tensoativo com BHL de 2, que eu sei que ele não tem dispersibilidade nenhuma. Então, é melhor que eu trabalhe com ele puro para alguma aplicação, por exemplo, como um detergente, do que fazendo uma microemulsão, já que ele não tem dispersibilidade, já que ele não apresenta dispersibilidade. Outra coisa, eu quero trabalhar com a emulsão, então eu vou escolher um agente na faixa de 6 e 10, porque em faixas maiores, quando eu tenho uma solução transparente, quando eu garanto que todos os meus componentes estão solubilizados, é que eu vou ter uma microemulsão. Então, eu vou escolher um tensoativo que tenha um BHL mais alto, se eu quero trabalhar com um sistema microemulsionado. E com relação à formação das microemulsões, eu falei, mas será que para eu formar uma emulsão, para eu formar uma microemulsão ou uma nanoemulsão, basta que eu adicione uma quantidadezinha de óleo, uma quantidadezinha de água e o detergente da nossa casa, que é um tensoativo? Será que eles vão conseguir solubilizar totalmente? Essa escolha, ela não é tão simples, a gente não consegue fazer dessa forma, né? Para que a gente conheça uma boa região de microemulsão, escolha a melhor região para se trabalhar, a gente precisa construir diagramas de fases. Esse diagrama é um diagrama triangular, que é uma maneira de representar graficamente os sistemas ternários formados sob temperatura e pressão fixas e variantes a composição das fases. Cada lado do triângulo, ele representa um constituinte puro. E o que é o diagrama de fase que eu estou falando? É esse diagramazinho aqui da figura A. Eu tenho cada constituinte do sistema como um constituinte puro. Então, se eu tenho uma microemulsão formada por uma fase polar, uma fase apolar e um tensoativo, cada um desses componentes vão ficar no vértice de um triângulo. Finjam que isso é equilátero, tá, gente? No diagrama de fase ternária ele é, mas como eu tive que encaixar aqui na apresentação, ele ficou um pouquinho distorcido. Mas, onde nos lados do triângulo eu vou ter uma mistura binária, por exemplo, fase polar mais tensoativo desse lado, desse outro lado tensoativo mais fase apolar, e aqui fase apolar mais polar, e dentro do triângulo eu posso ter regiões de 3 fases, ou uma região de uma única fase límpida e estável, que nós dizemos que é a microemulsão. Mas você falou que na microemulsão eu poderia ter de 4 a 5 componentes. Nesse caso, para conseguirmos representar através de um diagrama, não daria mais para representar um diagrama ternário, e sim um diagrama pelo menos quaternário, como o da figura B. Mas todo mundo deve concordar comigo que deve ser muito difícil construir um diagrama desse tipo. Então, para facilitar esse processo, existem os diagramas de fases pseudoternários, que o que significa? Significa que eu vou ligar cotensoativo e tensoativo, construindo um vértice do triângulo, para que eu consiga construir esse diagrama da mesma forma que o diagrama de fases ternário, mas agora ele é um pseudo-ternário, porque eu tenho um pseudo-constituinte puro, que é formado de cotensoativo e tensoativo. E aqui é muito interessante, porque eu posso obter diagramas de fase de todos os tipos, inclusive eu posso variar a proporção de cotensoativo e tensoativo que eu adiciono no meio. Por exemplo, eu vario de meio
1, 2, 4, e assim vai para verificar como é que a região de microemulsão ela vai se comportar nesse ponto. Eu vou mostrar a importância desses diagramas, é que permite a escolha mais apropriada de um ponto de microemulsão que eu desejo trabalhar. Eles concluíram que a microemulsão é formada por um tensoativo, contendo ou não um cotensoativo. O cotensoativo, ele é importante porque é uma molécula não iônica associada ao tensoativo iônico e sua presença é facultativa, então ele pode ajudar na estabilização do sistema quando o tensoativo possui uma grande parte polar, geralmente é um álcool, apesar das aminas e ácidos orgânicos também desempenharem o mesmo papel. Vamos ver aqui como é esse sistema. Aqui nós temos um diagrama de fases pseudo-ternário, constituído por água, que é a minha fase polar, querosene, que é a minha fase apolar, o meu óleo, e a relação cotensoativo-tensoativo. Cotensoativo é o butanol e o tensoativo é o OCS. E a relação que eles utilizaram aqui foi 2. Vocês estão observando que existem 2 linhas. E aqui dentro está difícil de visualização, mas já para a gente entender. Nós temos o IN1, o IN4 e na parte de cima o IN4 mais sólido. O que é isso, meu Deus? Como é que eu vou saber construir um diagrama desse? Aqui existem 2 métodos de construção. O principal, o mais utilizado, é o da titulação, em que nós fixamos 2 pontos do sistema, por exemplo, eu fixo água e tensoativo, ou fixo óleo e uma mistura cotensoativo-tensoativo, variando de 0 a 100 e de 0 a 100, né? Variando nessas composições, ponto a ponto, eu vou construindo essa curva, ponto a ponto, e vou adicionando água. À medida que eu tenho, que eu vou verificando alterações na minha mistura, eu vou pesando a minha massa e anotando esses valores, de modo que eu construa uma curva bem definida. Mas o que seriam essas regiões, o IN1, o IN4 e o IN4 mais sólido? Eu não estou entendendo. Bom, o pesquisador Winsor, ele descreveu os sistemas multifásicos contendo essas microemulsões, que em equilíbrio apresentavam 3 configurações, dependendo da composição, temperatura e salinidade. E eles observaram que esses sistemas apresentavam regiões distintas. Como assim? Apresentavam 4 regiões distintas. Por exemplo, à medida que eu adicionava óleo, água e tensoativo e cotensoativo, poderia haver a formação de 2 fases, uma fase microemulsão e outra óleo, por exemplo. O diagrama ficaria dessa forma como está em cima. Essa região é denominada Winsor 1. Mas por que o óleo ficou em cima? Porque o óleo é menos denso do que a microemulsão. Poderíamos também ter uma região de Winsor 2, em que eu tenho um equilíbrio da água com a microemulsão na parte superior, a água mais densa fica embaixo. Nós tínhamos também poderíamos ter também uma região de Winsor 3, em que era possível observar 3 fases sendo formadas, portanto, água, microemulsão e óleo, ou ainda um sistema de uma única fase, que ele denominou o Winsor 4, em que todos os constituintes estão em equilíbrio. E é justamente isso que aconteceu nesse diagrama aqui que vocês estão vendo. Essa região de Winsor eu tenho o equilíbrio entre uma microemulsão e óleo. Já na região do Winsor 4, essa região grandona aqui é justamente a minha região de microemulsão. Professora, e essa aqui de cima? Ela continua sendo uma microemulsão, só que pode ser uma microemulsão em gel, pode ter formado um gel microemulsionado. Então, tudo isso também deve ser considerado. E como escolher? Eu vou trabalhar em qualquer ponto daqui, aí vai depender muito da sua aplicação. Por exemplo, todos os meus estudos com microemulsões, eu escolhi trabalhar numa região bem próxima e com a maior concentração de água possível. Isso porque nessa região eu vou ter uma maior concentração de água e baixa concentração de óleo e de cotensoativo e tensoativo. É melhor, porque a água, ela está disponível para mim. É muito mais barata do que qualquer reagente. E ainda assim, eu vou melhorar os meus resultados,
trabalhando com um tensoativo na forma de uma microemulsão. Então, dependendo, mas eu estou trabalhando no meio que no meio oleoso. Então, não vou escolher trabalhar com a microemulsão que é rica em água. Eu vou para o outro extremo do meu diagrama. Vou escolher trabalhar num ponto rico em óleo e com baixa concentração de água e tensoativo. E visualmente, como é que isso se comporta? Como é que a gente consegue identificar? Aqui nós temos uma figurinha, ela não está colorida, mas infelizmente é assim que dá, mas dá para ver bem o que eu estou falando. Nessa região aqui, ó, de Windsor 1, a figura A, eu tenho uma microemulsão, na verdade uma emulsão, né? Ela está esbranquiçada. Então, a gente já viu que nesse caráter, ela está esbranquiçada, então ela é uma emulsão em equilíbrio com uma fase oleosa. Na figurinha B, eu tenho 3 fases distintas. Uma, a água, a emulsão e óleo em equilíbrio. Na mistura C, eu tenho a água em equilíbrio com a minha emulsão. Na mistura D, eu tenho a emulsão completa. E na E, finalmente, nós temos a microemulsão, certo? Então, tá aí a diferença. Isso a gente vai fazendo ponto a ponto do diagrama, de modo que a gente construa uma região, delimite aquela região e escolha qual o melhor ponto a se trabalhar. Essa seria a ideia da água micelar, exatamente isso. Hoje em dia, o que está muito difundido é a água micelar. Antes, por exemplo, para tirar maquiagem, as mulheres aí que gostam desse meio, para tirar maquiagem, nós tínhamos uma solução bifásica, vocês lembram, né? Quando a gente agitava a mistura, o que é que acontecia? Elas adquiriam uma certa estabilidade, eu tenho uma emulsão ali, eu tenho tensoativo, eu tenho óleo e tenho água. Elas adquiriam uma certa estabilidade naquele ponto, mas rapidamente havia separação de fases. Claro, ali elas não, aquele produto, ele propunha fazer o objetivo, retirar toda a maquiagem, e eles poderiam se separar, e quando a gente fosse utilizar, nós utilizávamos a agitação. Mas o que está surgindo hoje, e vai melhorar isso ainda mais, é justamente as águas micelares, que são, na verdade, microemulsões altamente estáveis, e elas prometem retirar toda a sujidade da pele, né? Um bom resultado, mas sem que eu deixe a minha pele com aquele aspecto oleoso, sem que seja necessário depois eu utilizar o sabonete para conseguir recuperar, para conseguir devolver retirar a oleosidade da pele. Não. Por quê? Porque quem fez esse diagrama para determinar quem gerou esse diagrama para gerar a emulsão, ele escolheu um ponto que tivesse a menor concentração de tensoativo e cotensoativo e também de óleo, certo? Para que eles mantivessem, né? Claro, é muito melhor trabalhar numa área assim. Por quê? Porque o meu produto, ele fica muito mais barato. Eu estou utilizando pouquíssimo produto, pouquíssimo reagente caro, de fato. Eu estou utilizando um reagente, a água é o solvente universal. Então, ela está disponível para a gente da melhor forma possível. E estou trabalhando e estou promovendo uma melhor eficiência do produto comparado àqueles produtos antigos que geralmente eram bifásicos, por exemplo, ou até mesmo os que eram bem oleosos mesmo, constituído mais por um tensoativo puro, um tensoativo em uma solução bem mais concentrada, certo? Então, toda vida que eu falo isso, eu me encanto, porque essas microemulsões, e agora a gente vai ver um pouquinho das nanoemulsões, elas prometem, e elas vêm, e é justamente por isso que elas vêm sendo muito estudadas no dia a dia da indústria, porque elas melhoram muito todos os processos. E, finalmente, as nanoemulsões, que elas estão entre as microemulsões e as emulsões clássicas. Elas têm um tamanho de partículas de 100 a 500 nanômetros, apresentam um aspecto transparente a translúcido, quando apresentam tamanhos de gota, os translúcidos, quando apresentam tamanhos de gotas superiores a 200 nanômetros e transparente abaixo de 200 nanômetros, elas são metaestáveis. Isso quer dizer o quê? Que elas são estáveis cineticamente, mas não são estáveis termodinamicamente falando.
E o pequeno tamanho, em comparação às emulsões, elas propiciam a maior estabilidade e evitam aqueles fenômenos que aconteciam na emulsão, o fenômeno de sedimentação, por exemplo. E aqui, a instabilidade da nanoemulsão, ela está ligada não mais à quebra das moléculas, mas sim ao fenômeno de difusão molecular e movimento browniano, em que que ocorre pela diferença da solubilidade entre as pequenas e as grandes gotas, que são justamente o que pode desestabilizar essas nanoemulsões. É necessário fornecer energia para formar as nanoemulsões, visto que elas não se formam espontaneamente, diferente das microemulsões, que elas têm uma formação basicamente espontânea, né? E essa energia que a gente gera na nanoemulsão, ela pode ser proveniente de um dispositivo mecânico, como os homogeneizadores de alta pressão, ou ultrassom, né? Aqueles agitadores ajudam a formar as nanoemulsões, mas elas também podem ser obtidas alterando as propriedades físico-químicas do sistema, sendo conhecidos como métodos de baixa energia. Por exemplo, um método de baixa energia para a produção de uma nanoemulsão é a inversão de fases pela alteração ou da temperatura ou da fração volumétrica. Eu tenho a emulsão água em óleo, se eu abaixo a temperatura, eu posso fazer com que ela consiga inverter as fases e virar uma emulsão óleo em água. Ou eu tenho uma microemulsão no meu sistema e vou começar a aumentar a fração de água que eu adiciono nesse sistema até que eu gere uma nanoemulsão. Essa nanoemulsão, ela vai ter o tamanho de gotícula maior, mas ela vai conseguir, né, diminuir bastante a concentração de tensoativo utilizada, sem que perca aquela estabilidade. Ela consegue manter a estabilidade no prazo, no tempo de prateleira que ele sugere. E vamos finalmente falar sobre as nossas aplicações. Eu vou focar aqui mais sobre aplicações de microemulsões, nanoemulsões, mas tenham como base que as aplicações tensoativas, como eu já falei lá no início, são inúmeras. Todos os produtos de limpeza são constituídos por tensoativos geralmente puros ou em altas concentrações, soluções de tensoativo. Nos agroquímicos, por exemplo, os agroquímicos, herbicidas para matar aquelas ervas daninhas que ficam no solo, o que é o herbicida? É um tensoativo, é uma solução tensoativa de alta concentração. Claro, tudo isso também deve ser avaliado, qual a concentração, tudo isso a indústria estudou para verificar o que matava a erva daninha e sem que trouxesse prejuízo para as plantações de frutas, para capineiras e assim vai. Além disso, esses tensoativos, eles são muito aplicados como sistema de liberação de fármacos, são muito utilizados na indústria farmacêutica, eles podem proporcionar alternativas mais eficientes, com efeitos colaterais, aqueles efeitos de medicamentos, aqueles efeitos fortes, que prejudicam o organismo. As microemulsões, elas podem reduzir esses efeitos, e muitas vezes o próprio medicamento é pouco utilizado devido a um efeito drástico que ele traz. Já com o uso da microemulsão foi constatado que isso pode ser bem reduzido. Além disso, muitos remédios também, existem vários artigos científicos que mostram que o medicamento sendo utilizado puro e o medicamento sendo utilizado na forma de microemulsão, o tempo de vida útil, o tempo de meia-vida daquele medicamento, ele é estendido com a microemulsão, de modo que o efeito no seu organismo é melhorado. Então, ele é um meio de liberação lenta. Então, aquele medicamento, ele vai ficar disponível no seu corpo, fazendo com que melhore vários parâmetros que teriam sido prejudiciais, que teriam sido consumidos rapidamente e você precisaria consumir outro medicamento, mais medicamento. Então, as microemulsões também ajudam nesse fato. Eles podem evitar a decomposição ou acelerar o processo de decomposição, dependendo do objetivo. Além disso, eles aumentam a solubilidade de anti-inflamatórios e antibióticos. Também já foi constatado que em vacinas, ele é um melhor meio dispersante do que uma solução aquosa.
Além disso, eles também estão sendo muito utilizados para aumentar o índice terapêutico dos quimioterápicos antineoplásicos, medicamentos contra câncer estão sendo muito utilizados em associação na forma de microemulsão, isso porque ele está mostrando reduzir os efeitos tóxicos desse medicamento. Olha aí, que aplicação maravilhosa, né? Em alimentos, na área alimentícia, as microemulsões, elas são bem mais, elas vêm sendo estudadas nos últimos anos. Inclusive, existem vários livros que mostram as microemulsões de grau alimentício e emulsões, mas vem sendo, basicamente, nos últimos 30 anos que vem se difundindo mais. Mas também é muito importante porque ela permite a solubilização de ingredientes lipofílicos, dada a importância nutricional e funcional que esses ingredientes possuem para o nosso corpo, então é importante que eles sejam ingeridos e o uso de uma microemulsão contendo tensoativa ajuda a solubilização desses ingredientes. Também é muito utilizado na estabilidade de nutrientes e compostos bioativos. Estudos têm relatado que a adição de vitamina E, retinol e óleo de peixe, ômega 3 e beta-carotenos vem sendo melhorados com o uso de microemulsões óleo em água. Além disso, as microemulsões como sistemas antimicrobianos, que eu falei lá no início, né? A atividade antimicrobiana das microemulsões, elas vêm sendo relatadas já há muito tempo e vem tendo comprovada eficiência contra vários micro-organismos de interesse de saúde pública, bactérias, bolores, leveduras. Pode atuar como os microplásticos considerando os medicamentos, mas também podem atuar como o medicamento em si, sendo utilizado na formulação do próprio medicamento. Existem tensoativos que são utilizados juntamente com, por exemplo, o piroxicam, que é um anti-inflamatório bem conhecido, bem utilizado. Ele é utilizado com tensoativo, eu não lembro qual é o tensoativo agora, não sei se é o OCS, em uma concentração adequada, ele é feito, né, uma microemulsão desse medicamento, e ele promete efeito bem prolongado de ação. Então, ao invés de um paciente que precisa de uma dose alta de anti-inflamatório, tomar esse anti-inflamatório, que é altamente prejudicial, eles são ministrados na forma de uma microemulsão para permitir que o tempo de meia-vida desse medicamento seja aumentado. Outra coisa importante também é que o tensoativo, a microemulsão, ela consegue levar o medicamento para tecidos e células específicas para melhorar a ação daquele medicamento, para agir melhorando, acelerando aquele medicamento a combater aquele problema, certo? Carreadores, exato. Com relação à aplicação de microemulsão na análise de alimentos, eles também são muito utilizados para o aumento da sensibilidade dos métodos analíticos, como métodos espectrofotométricos e cromatográficos. Isso porque eles conseguem extrair de uma forma mais adequada o analito da amostra para que a gente consiga analisar esse analito da melhor forma possível, diferente dos solventes orgânicos. Naturalmente, a gente usa muitos solventes orgânicos para extrair o analito da amostra. Atualmente, várias novas técnicas nos métodos espectrofotométricos e cromatográficos estão utilizando hoje em dia as microemulsões, certo? Outras aplicações, eles são utilizados na extração líquido-líquido, extração em duas fases de metais nobres, muito utilizado os tensoativos para separação ou para retirada de metais de efluentes aquosos, muito utilizados na indústria petroquímica para melhoria de efluentes. Também são aditivos em lubrificantes de óleos de corte. Outra coisa, na indústria petroquímica, não sei se quem aqui trabalha, assim, que estuda, que deseja seguir essa área, a maioria dos constituintes para manutenção, para limpeza de caldeiras, de tanques, os tensoativos, eles são utilizados puros nesses grandes
nesses grandes meios para também fazer esse viés, para ter eficiência, para fazer a limpeza, para melhorar a salinidade, para baixar a salinidade, para melhorar, para fazer realmente o viés da limpeza, a melhoria daquele equipamento. E no mundo dos cosméticos, que a gente adora, né? Como eu falei, das águas micelares, né? Um exemplo bem claro dos tensoativos sendo utilizados. Ele é formado por um tensoativo anfótero, essa água micelar, que é o cocoanfodiacetato disódico, e um tensoativo polimérico. Mas ele não se restringe apenas a águas micelares. Por exemplo, os batons, aqueles batons sólidos ou aqueles próprios batons líquidos. Os tensoativos ajudam na emoliência e também permitem que aquele componente, ele é um sólido. Como é que ele vai ser transferido para a boca e vai fixar no novo meio? Justamente devido ao tensoativo, que permite, que promete entregar uma boa emoliência na pele, sem também, claro, causar irritação. Então, em todos os tipos de maquiagem, bases, pós, sombras, os tensoativos também estão inseridos, certo? Existem anfótero, catiônico, aniônico, principalmente os anfóteros vão ser usados, mas os tensoativos polímeros também são bastante utilizados nessa área. E aqui eu trouxe um pouquinho dos meus resultados, vou falar um pouquinho para você sobre o que eu já estudei na área de tensoativos, certo? Para a gente finalizar. Eu trabalhei muito com a remoção de corantes, utilizando o ponto de turbidez do tensoativo não iônico, Triton X114, aquela velha fase, aquilo que eu falei no início da apresentação. No tensoativo não iônico, ele possui um grau de etoxilação diferente, distinto. Eu utilizei um tensoativo com 114 graus de etoxilação, num processo com um efluente sintético, contendo corante laranja e azul reativo, um efluente têxtil, né? E o que a gente objetivou foi variar a concentração do tensoativo para verificar qual a concentração que a gente conseguia os melhores resultados, e depois nós fixamos a concentração do tensoativo e aumentamos a concentração de corante, verificando até que ponto aquela quantidade de tensoativo conseguia trazer um bom resultado, conseguia remover, puxar o efluente, o corante do efluente. Vocês estão vendo aqui que tem duas fases, né? É uma propriedade dos tensoativos aniônicos, o ponto de nuvem. O tensoativo, naturalmente, ele se dissolve nas duas fases, mas acima de uma determinada temperatura, que é denominada temperatura de nuvem, o tensoativo, ele turva e tende a separar. Ele tende a perder a afinidade que ele tinha com a água e passa a ficar solúvel apenas no composto apolar. É justamente por isso que a gente escolheu um tensoativo como esse para fazer esse estudo. Por quê? Porque fazendo isso, acima da temperatura de nuvem, a gente conseguia separar o tensoativo, mas esse tensoativo ele vinha carreado do corante, e a gente conseguiu mais de 80% de remoção do corante do nosso efluente. Então, foram resultados bem promissores, bem importantes. Estudei também os tensoativos agora para floculação iônica, para remover fenol de efluentes aquosos. O fenol é um grande contaminante de efluentes de água produzida da indústria petrolífera. É um grande contaminante, é um grande problema que eles enfrentam para manter aquele efluente dentro do aceitável pela questão ambiental. Então, o que foi que a gente sugeriu? A gente fez um efluente sintético contendo fenol e utilizamos um surfactante. O surfactante que foi utilizado foi um surfactante catiônico, o sabão base, o surfactante totalmente natural, produzido em laboratório. A gente adicionava o surfactante e ocorria o quê? A formação de micelas que aprisionavam o fenol no seu interior, já que eu tinha um meio aquoso e tinha uma micela óleo em água. Como o meu fenol ele tem caráter apolar, ficava aprisionado no interior da micela. E depois eu adicionava um eletrólito, que no meu caso foi o cloreto de cálcio. Partículas de cálcio provocam a floculação do meio. Quando esses flocos eram formados, o floco ele conseguia aprisionar a minha micela, aprisionar os monômeros de tensoativo juntamente com o fenol que estava introduzido no meio.
e assim a gente conseguia filtrar o meio, mantendo o efluente bem, com uma concentração bem menor de fenol, e os flocos é que tinham o tensoativo e o fenol. A gente conseguiu percentuais de remoção com a concentração do tensoativo na faixa de 1.300 ppm, próximos a 70%. Ah, mas não chegou nem a 80%, 90%. Isso é um resultado ótimo. Inclusive, uma grande empresa da área petrolífera viu esse trabalho, né? A gente publicou, viu o nosso trabalho e contactou. Ela é uma empresa do Canadá e nos contactou para prestar consultoria para tentar utilizar esse método na indústria deles, porque eles estavam exatamente com esse problema do fenol em águas e eles não conseguiam baixar para um nível aceitável ambientalmente. E se a gente conseguisse uma recuperação de pelo menos 50%, que aqui no nosso estudo laboratorial a gente conseguiu bem mais, eles conseguiam entrar dentro das exigências ambientais. Então, foi bastante útil e a gente viu uma aplicação favorável, né, nesse meio. E, finalmente, eu trouxe um pouquinho do meu estudo de doutorado, mas é bem pouco mesmo, é muita coisa, mas a gente trabalhou com a flotabilidade de hematita e quartzo com amina dosada em microemulsão e nanoemulsão, que é aí que vai ter um mundo de coisas para se falar. Vocês talvez nem devam saber muito assim, sobre a indústria mineralógica, mas a indústria mineralógica, o ferro, ele é o segundo metal mais consumido em todo o mundo, e ele é abundante, mas as reservas elas vão se esgotando, então a gente trabalhou com os finos de minério de ferro, e um problema grande da indústria mineradora é que o ferro ele vem sempre ligado à sílica, ao óxido de silício, que é também o nosso famoso quartzo. No processo deles, o que é que eles fazem? Eles utilizam a flotação, ou a flotação direta, ou a flotação reversa. Na flotação direta, eles separam o quartzo da hematita, deixando a hematita deprimida em solução, deixando o quartzo deprimido em solução e flotando a hematita, ou eles trabalham da forma reversa, flotam o quartzo e deixam a hematita em solução, que foi esse o método que a gente utilizou. Nós utilizamos o mesmo reagente utilizado na indústria, o mesmo, exatamente igual, só que ao invés de a gente trabalhar como eles trabalham, no método por etapas, a gente fez uma micro e uma nanoemulsão. Aqui nesses primeiros, nós fizemos uma microemulsão. Eu escolhi 2 pontos, construí aqueles diagramazinhos de fase pseudoternários e construí 2 pontos. A minha microemulsão era composta por água, querosene e o tensoativo que eles utilizam na indústria, que é o flotiganida, e um cotensoativo que foi o butanol. Utilizei esses 4 reagentes em uma única fase e fiz uma microemulsão com 14% de cotensoativo e 20% de cotensoativo. E a gente conseguiu flotar o quartzo em 50% e 70%, respectivamente, e a hematita em torno de 30% e 55%. Ah, mas porque a hematita tem um resultado teoricamente pior? Não, esse resultado é bom. Quanto menos ela for flotada, quanto menos ela ascender em solução, melhor, porque eu quero que a hematita, que é o meu ferro, ele permaneça deprimido em solução. Então, se a gente observou aqui que os resultados não foram muito bons, porque a indústria ele conseguiu uma recuperação de mais de 90%, utilizando uma solução tensoativa. Então, foi aí que a gente escolheu um ponto da microemulsão, que foi o melhor ponto, no caso de 20% de razão CT, que tinha 10% de tensoativo e 10% de cotensoativo, fixamos esse ponto, e a partir desse ponto fizemos aquela inversão de fases. Lembra que eu mostrei lá atrás, que se eu adicionasse água ao meu processo, eu ia formar uma nanoemulsão óleo em água? Foi exatamente isso, eu construí uma nanoemulsão, e estudei uma faixa boa de concentração de tensoativo, que também é trabalhada na indústria, só que na indústria é na forma de uma solução e não de uma nanoemulsão.
E o que eu pude observar é que eu consegui resultados bem melhores. A gente conseguiu 93% de separação do quartzo da hematita, 93% com a concentração de tensoativo na nanoemulsão de 30 ppm. E para o quartzo, a gente conseguiu abaixo de 40% de flotação, o que é bom também. Notem que essa curvinha em preto é a solução de flota-ganheira, que é o método que eles usam industrialmente. Notem que nós conseguimos os mesmos resultados para o quartzo, só que para a hematita, eles flotam muito mais hematita do que no nosso caso. A gente conseguiu. Então, a gente conseguiu duas coisas em uma só. Utilizando a nanoemulsão, a gente observou que, para as menores concentrações de tensoativo testadas, a gente já tinha uma flotabilidade maravilhosa, com 5 ppm de tensoativo e nanoemulsão, a gente já conseguia atingir mais de 85% de recuperação. Isso, para a indústria, é um resultado fantástico. Enquanto que, na mesma concentração, eles passavam um pouquinho de 30%, no caso da solução, certo? Enquanto que a hematita, que a gente queria manter ela deprimida, ela conseguiu baixas flotações, o que também é adequado, né? No melhor resultado, enquanto que na indústria eles flotam quase 60% de hematita, o que não é desejado, utilizando a nanoemulsão, a gente não chegou nem a 40%, chegou em torno de 38%. Então, teve uma diferença bem significativa, certo? E é por isso, o que foi que a gente concluiu com esse estudo? Que as nanoemulsões, elas podem ser utilizadas com eficiência no processo e que, utilizando todos os reagentes em uma única etapa, a gente melhora, acelera o processo, consegue utilizar uma menor quantidade de reagente, mas também facilita o processo, porque lá na indústria eles fazem fase por fase. Eu adiciono água e adiciono o meu mineral. Depois eu vou adicionar o tensoativo. Depois eu misturo tudo. Depois eu vou adicionar um depressor para que a hematita diminua essa flotação que está muito alta. Então, é muito mais etapas e utilizando a nanoemulsão, a gente faz tudo isso de uma única fase de solução e depois filtra e está tudo certo, certo? Então, basicamente, esses foram os meus estudos eu brinco que eu trabalhei com todas as áreas. Tensoativos, puros, né, em soluções. Depois eu trabalhei com a floculação iônica, que é um método totalmente diferente, e também brinquei com microemulsões e nanoemulsões. Claro, o estudo é bem maior do que esse, tem bem mais variáveis, mas é uma coisa bem legal de se ver como é que eles podem atuar em diversas áreas. Vocês veem aqui que não tem nenhuma ligação de uma área para outra que eu trabalhei. E eu trouxe também outras aplicações diversas e realmente a área de tensoativos é um mundo. Então, é uma área muito importante, é uma área que ela me fez a profissional que eu sou hoje, né? Eu trabalho com tensoativos desde o 2º ano de faculdade e me trouxe muitas alegrias, né? Eu já sou doutora nessa área e tenho prazer em falar dessas moléculas que são tão versáteis. Então, fica aí, eu acho que eu apresentei os principais parâmetros para vocês, estendi um pouquinho para microemulsões e nanoemulsões, porque realmente o mercado, ele vai vir totalmente crescente, principalmente nessa área, porque as aplicações de tensoativos, elas melhoram drasticamente quando a gente utiliza as micro e as nanoemulsões, fora que a rentabilidade, fora que a redução de custo também melhora. Então, eu pude introduzir um pouquinho para vocês, espero que quem se interessar, procurem seus orientadores, acredito que em toda a universidade tem várias pessoas trabalhando nessa área. Também, não, já são usados, já são. Ele é usado, o tratamento de efluentes com tensoativos é uma área muito ampla, é muito utilizado nas indústrias saneantes, petrolíferas, indústrias têxteis, a maioria das indústrias têxteis, para deixar o seu efluente possível de ser liberado, eles utilizam também tensoativos para que diminua, né, a incidência dos corantes, como eu mostrei ali no meu caso do nosso estudo, certo? Então, é isso, eu estou aberta a
dúvida, alguma pergunta. Se eu não for esclarecedor em algum ponto, podem me perguntar de novo. Se tiverem interesse na área ou que eu passe alguma coisa para vocês, também podem entrar em contato por e-mail. E eu espero que eu tenha esclarecido e que vocês tenham gostado dessas moléculas que são tão apaixonantes. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode, o slide pode ser disponibilizado, certo? Vai ficar disponível também no YouTube do Congresso, tá? Mas eu posso disponibilizar. E é isso, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Espero que eu tenha sido esclarecedora e foi um prazer participar desse congresso. É uma nova forma de ensino, né? E eu acredito que a gente deve procurar, deve se interessar, porque é numa dessa que a gente pode descobrir um produto novo, pode entrar numa pesquisa gigantesca, é numa dessas que a gente pode mudar a nossa vida, né? E é isso. Muitíssimo obrigada a todos, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou passar para a organização os slides. Aí eles devem ter a lista de todo mundo presente, tá? E eles disponibilizam. Tudo bem? Muito obrigado, Paula. Aqui o mediador, né? A palestra é muito boa. Acredito que adicionou várias dúvidas de muita gente, né? Como é um congresso online, então a gente conseguir reunir galera de vários cantos do Brasil e divulgar, né? A ideia justamente é essa, divulgar o conhecimento da engenharia química para todo o Brasil. Muito obrigado. Agradecer novamente aos participantes, que não se esqueçam de preencher o formulário de presença. E é eu isso. Agradeço também a oportunidade, o convite. É muito bom a gente estar passando um conhecimento que é tão abrangente, né? Que é tão importante, que pode ajudar tanta gente a fazer tanta coisa, a ter várias ideias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei participar e que eu tenha passado algum conhecimento importante que fique para vocês, certo? Pode ter certeza que sim. Foi. Tchauzinho. Obrigada. Tchau, obrigado.